A mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, ou a você que sonha empreender, e a nós, clientes, para sabermos o que tem de melhor no mercado. Eu sou Gabriele Franca, estou aqui com uma especialista na área do direito trabalhista. Ela que é advogada, ela faz assessoria para os empresários. Então, você que é empresário, não perde o programa de hoje. Vamos falar de muitos assuntos pontuais, e como eu conversei aqui com a doutora antes da gente começar, muitas das vezes pecamos no básico. Então fica de olho, a gente vai falar sobre lei, sobre o melhor contrato que você pode fazer com o seu empregado, se é CLT, se é outros tipos de contrato, o que pode ser. E também vamos falar sobre ambiente do trabalho. E a lei tá aí, né, para proteger não só o colaborador, mas também quem emprega, o empregador. Exatamente, é isso mesmo. E hoje, então, eu tenho a honra de receber ela que é especialista. Eu vou falar tudo de novo, gente, porque agora que eu vou ler aqui. Ela é sócia proprietária da Mazzolin Ferreira Consultoria Jurídica e acredita que a sua empresa é única. Então, portanto, você precisa de uma assessoria jurídica única também. Então, vamos recebê-la. Doutora Aline Mazzolin. Ai, gente, muito Seja obrigada. muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo convite. Estou aqui à sua disposição e à disposição de todos. Eu acho assim, ó, se você quer saber o que você tem feito de certo ou errado aí no seu negócio, porque a melhor coisa, doutora, é a gente ter essa assessoria, essa retaguarda, né? A gente precisa vencer sim com a nossa empresa, o ataque é muito importante, mas também a retaguarda é fundamental para uma empresa ser longínqua, né? Para ter bastante anos aí de sobrevivência no mercado. Então, mande suas perguntas. Estamos ao vivo aqui para responder as suas perguntas. A doutora aqui se colocou disponível para a gente, né, doutora? Isso, com certeza. Fiquem à vontade. Eu gostaria de saber como que você começou nessa trajetória do direito. Conta um pouquinho pra gente, como você decidiu por que direito trabalhista. Se apresenta aí pra galera. Sua câmera é aquela ali, ó. Ai, bacana, É aquela ali, ó. Ali. Isso. O direito, ele sempre permeou meus pensamentos. Desde muito pequena, eu falava em ser advogada, em ser juíza. Eu nem sabia ao certo o que isso significava, mas eu já tinha na minha cabeça que eu ia trabalhar com direito e que direito ia ser a minha vida. Era o sonho da sua criança. Era, exatamente. Que interessante. E, graças a Deus, a vida me deu essa oportunidade. Eu me formei em 1999, pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, uma faculdade bastante conceituada em São Paulo, no ABC Paulista. E desde logo já iniciei nos estágios e sempre dentro de empresas, né? Sempre trabalhando no mundo corporativo. E eu jamais imaginei que eu fosse ter tanta paixão pelo mundo corporativo, né? O que te tocou? A sua família tinha empresas? Ninguém. Ninguém era empresário, ninguém era advogado. Porque normalmente a gente quer defender uma causa, né? Não, eu não Foi só tinha. um encontro. Foi algo muito de dentro. Realmente, assim, não tem uma explicação externa, né? Eu não tive nenhum incentivo externo. Isso veio comigo, essa vontade de fazer direito e de fazer o direito é minha, tá no sangue. Olha, que interessante. É verdade. Eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz. Eu realmente, toda vez que eu falo sobre o meu trabalho, eu chego a me emocionar, de verdade. Eu imagino que seus clientes também sejam muito felizes com você como advogada, porque faz total diferença quem ama a profissão, faz com amor, né? Faz muito bem feito. Porque eu acho que a dedicação é outra, né? E eu gosto do mundo corporativo, esses anos todos me deram a dimensão do quanto é difícil você ser empresário no Brasil. A legislação trabalhista não ajuda o empresário, né? Então, você realmente precisa se apoiar em quem conhece o mundo corporativo e, no caso do direito trabalhista, o direito do trabalho. Sim. E é importante também que o seu apoio converse com os departamentos da sua empresa, porque
eu percebo que toda e qualquer decisão da área jurídica, ela tem reflexos que vão além do RH, né? Eu tenho muito contato com o departamento de recursos humanos da empresa. Mas não são poucas as vezes nas quais eu percebo que o apoio jurídico, ele interfere na área de marketing, na área de compras, no departamento financeiro, no resultado de um contrato. Então, você precisa saber conversar com operações, com o financeiro, com recursos humanos, com medicina e segurança do trabalho. Sim. E essa interação toda, né, e lidar com essas pessoas que estão buscando ali diversos resultados, isso para mim é encantador. E o lidar com as pessoas foi o fator predominante que me fez escolher o direito do trabalho. Olha que interessante. Então... Você é quase que uma intraempreendedora na empresa do outro também, né? Ah, sim, não deixa de ser. Sim, é verdade, é verdade. Os olhos do dono ali para ver se todos os processos estão certinhos, né? Para não correr nenhum risco. Isso, eu acho que não custa nada a gente dar um pouco a mais. Sim. E a experiência, ela traz não só o conhecimento jurídico, mas você poder dizer para o seu cliente, olha, eu conheço uma empresa que já passou por isso. Você não quer contatá-la? Ou, olha, aquele meu cliente, ele tomou essa medida. Você não quer verificar se isso também é bom para você? Então, é a troca, né? A troca é que é fascinante. Sim. E para quem é empreendedor aqui que está nos assistindo, doutora, é melhor contratar um advogado na emergência ou sim fazer como que fala? Contratar o consultório para te atender no dia a dia? Isso. Olha só. Hoje nós temos diversos tamanhos de empresas, nós temos empreendedores de diversas magnitudes, e a assessoria jurídica na área trabalhista, ela é mais eficaz quando ela é equiparada à vacina e não ao remédio, né? Porque às vezes o amargor do remédio, ele é mais intenso. Sim. E a vacina não. Então, para a área trabalhista ou para a área contratual também, você ter uma assessoria jurídica para prevenção, ela realmente vai te deixar mais tranquilo. Sim, tá? Vai te dar uma noite tranquila de sono, porque às vezes a gente fecha o comércio e ainda tem umas vozes, né? Ó, melhor aqui, não faça isso. E é importante, o advogado, ele tá ali para orientar, né? Exatamente. E às vezes, o advogado, ele não tá ali só para te trazer uma solução, né? Ou só para dizer sim ou não, ou o caminho é só esse ou é só aquele. Às vezes ele chega para você e fala, olha, o que você quer fazer? Eu quero fazer dessa forma. Ok. Desta forma que você quer fazer, existem estes riscos. O preço desse risco é X, o desse é 5X, o desse é 10X. Você escolhe, né? Então, você saber onde você está pisando também é importante. Claro. Às vezes o empreendedor, ele não quer receber um não dá, não posso, né? Ele quer dizer, olha, ele quer saber, olha, se você for por aqui, você vai pisar neste tipo de terreno, né? Então, isso faz parte do mundo do empreendedorismo. Empreender é arriscar, né? Não é qualquer pessoa que tem a personalidade empreendedora. E é imprevisível também o cotidiano, o dia a dia. Exatamente, exato. E às vezes você precisa correr aquele risco para fechar aquele contrato, e aquele contrato vai ser decisivo para você. Então, o advogado, ele tá junto do empreendedor para correr esses riscos, os riscos calculados, né, doutora? Exatamente, para calcular e para te dar a melhor alternativa para você poder passar com aquilo com segurança. Ele não vai evitar, né, que você passe por aquele problema, mas você vai passar da forma mais segura, né, da forma mais calculada e com conhecimento. Isso é que é importante. Esse é o mote do meu trabalho. Não é inviabilizar o negócio do empreendedor, mas é fazer com que ele tenha segurança. Ele sabe para onde ele vai e o que ele vai ter ali na frente. E ele
tenha a opção de correr ou não o risco. Sim. Correr um risco com maturidade também, né? Com maturidade. Exato. Exato. Ter uma previsibilidade também. Isso, exatamente. Né? É o direito do empreendedor. E o empreendedor gosta, né? Ele tem esse perfil. Mas saber o que ele vai encontrar é importante. Sim, e falando em contratos, doutora, quando eu consigo entender qual é o melhor contrato que eu posso fechar com a minha empresa? Vamos pensar na era dos motoboys, que hoje a gente está viabilizando tanto as entregas, né? Eu entrego pastel, pizza, seja o que for, roupa até, né? No comércio de roupa. Quando eu sei que eu posso fazer um CLT ou também fazer aquele contrato de terceirizado. Prestação de serviços, Isso, prestação de serviços. Através de uma pessoa jurídica. Quando um quebra o outro? Tá. Então, na verdade, o que te traz o indicador do melhor contrato é a relação que você vai ter com aquela pessoa, com aquele colaborador, tá? O vínculo de emprego, que é esse resguardado pela CLT, que é esse que traz para o colaborador o direito a 13º, a férias, ao configura registro. Um vínculo de emprego? O vínculo de emprego, segundo a legislação, ele se configura com a coexistência de alguns requisitos, tá? Que é a pessoalidade na prestação dos serviços. Então, sempre aquela pessoa prestando aquele serviço. A habitualidade, então, é sempre aquela pessoa prestando aquele serviço todos os dias, toda semana, né? Entendi. E a dependência da pessoa daquele salário que você paga. Esses são os principais requisitos que configuram um vínculo de emprego. No caso de uma faxineira, se ela trabalhar 2 vezes na semana, nos dias quarta e sexta, toda quarta e sexta ela tá lá. Ela tem vínculo com a minha casa ou pode ser autônomo, né? Ou diarista, ou né? diarista, isso. Tudo vai depender dessa relação, da pessoalidade, da habitualidade, da dependência mediante salário. Então, hoje eu escuto muito o seguinte: nossa, se você contrata 2 vezes por semana, ela vai ter vínculo de emprego. Às vezes não. Porque às vezes ela vem esta semana 2 vezes, na semana que vem ela tem a liberdade de não vir, na outra semana ela tem a liberdade de mandar a prima, de mandar uma conhecida. Isso é muito comum. Na outra semana ela vem. Então, a esses 3 requisitos, eles precisam coexistir nessa relação, tá? Existindo somente um e não existindo os outros, você não vai ter uma relação de emprego. Então, o que vai definir para o empresário qual é o melhor tipo de contrato a se fazer é exatamente essa relação. Eu estou contratando esse colaborador de que forma? Sim. De que forma eu vou lidar com ele? Ele vai ser subordinado a mim? Eu vou ter ascendência hierárquica sobre ele vai obedecer às minhas ordens, ele vai cumprir as metas que eu disser, ou eu só vou orientá-lo sobre o trabalho a ser feito e ele vai ter autonomia, né? No caso do motoboy, eu vou orientar, olha, você vai ter que fazer essa quantidade de entrega no dia de hoje, e é ele quem vai me dizer para onde ele vai primeiro, se amanhã ele puder trazer uma pessoa no lugar dele, né? É esse tipo é na prática, a gente consegue enxergar isso na prática. Quem é que vai te dizer isso? É um advogado trabalhista. Ele que vai dizer, olha, neste caso é melhor você contratar dessa forma, neste caso você contrata como um seletista, nesse caso você orienta a pessoa a abrir uma MEI, né, para ele ter as proteções lá da Previdência Social. Entendi. E aí ela pode usar essa MEI para prestar o serviço para você, para prestar o serviço para o teu vizinho da frente. Então, eu não consigo dizer para você assim, olha, tem que ser assim ou não. É particular de Isso. cada função. Mas, em havendo subordinação hierárquica, pessoalidade, habitualidade, a pessoa dependendo daquele pagamento, daquele salário, com certeza essa relação ela vai ser de vínculo de emprego e você vai precisar observar a CLT e fazer o registro do contrato dela na carteira de trabalho.
Isso. Entendi. E quando eu contrato um atendente, eu tenho que especificar no contrato dele tudo o que ele precisa fazer? Se ele fizer uma função que não é dele, qual é o risco de eu levar um processo trabalhista? Sim. No caso dos atendentes, no caso das secretárias, no caso do caixa, Uhum. é, esse é E o o caixa que princípio atende? do caixa que atende, Aham. exatamente. A gente. Porque às vezes a gente não consegue contratar. Às vezes é um comércio pequeno que a caixa ela vai precisar atender, ela vai precisar limpar e ela vai Uhum. precisar fazer outras funções. Como que eu faço isso? Olha, aquela velha máxima de que o combinado não sai caro, Sei. é isso que a gente precisa levar em conta, Uhum. tá? E a lei, ela prestigia esse princípio, que é o princípio da boa-fé. Tá. Você esclarecer para o teu colaborador quais são as atividades que ele vai exercer durante o período que trabalhar para você Deixar é bem claro. extremamente importante. Exatamente. Esclarecer, treiná-lo, ensiná-lo, apoiá-lo. Uhum. Isso é extremamente importante. É lógico que a legislação trabalhista, ela traz quais são as atividades inerentes a determinada função. Então, na carteira de trabalho do seu colaborador, você tem que colocar ali o número do CBO, que é o código daquela função. Exatamente para se evitar abusos, né? Então, quem limpa também vai atender o telefone, também vai fazer ali o pastel, vai congelar. É lógico que essa versatilidade, né, e às vezes esse trabalho em várias funções, ele vai ser necessário em determinados tamanhos de comércio. Mas você precisa deixar claro para a pessoa o que você espera dela. Sim. Esse é o mais importante. E prestar o apoio, né? E, e prestigiá-la no sentido de pagar um adicional, né? Não só aquele salário base da função dela, mas o salário base e mais um pouco, né? Mais um adicional, porque ela vai fazer uma outra atividade, ainda que seja de forma temporária. Às vezes no teu comércio você tem duas pessoas, uma sai de férias, né? Às vezes quem Exatamente. você contratou para colocar no lugar não tem tanta prática, então Às vezes é uma quem licença também, quem maternidade. fica presta aquele apoio. Então assim, sempre combinar o jogo antes. A regra é essa, o que você vai fazer é isso, você está sendo remunerado de forma compatível ao que você vai falar, né, fazer para a minha empresa. Isso é o mais importante. Interessante, a lei respalda. A lei respalda, Quando com está tudo certeza. acordado. Então, empreendedor, coloque tudo no papel, deixe bem claro e faça os bons treinamentos também, né? Isso é isso. O combinado dá sempre certo no final. Exato. E quando se fala de Periculosidade. Isso mesmo, periculosidade. Como que funciona? Tem um adicional a mais no salário? Isso. Então vamos lá. Existem algumas atividades que estão sujeitas a condições especiais, né? Você exerce a tua atividade em condições especiais de trabalho. Então, ou em condições que são julgadas insalubres, caracterizadas como insalubres, ou condições caracterizadas como perigosas, Uhum. tá? Essas condições, elas estão estabelecidas em lei. Né? A gente tem as normas regulamentares do Ministério do Trabalho que nos dizem quais são os trabalhos considerados insalubres e perigosos, ok? E por isso é importante que o empresário, seja do tamanho que for, ele sempre procure uma empresa de medicina e segurança do trabalho, tá? Essa empresa que vai ter um engenheiro responsável ou um médico do trabalho responsável, ele vai analisar o teu ambiente de trabalho, vai analisar as atividades que você exerce e é ela que vai dizer se o teu colaborador vai exercer um trabalho em condições insalubres ou perigosas, tá? Entendi. No caso da insalubridade, um exemplo, quem trabalha com óleo mineral, então as pessoas que trabalham com lubrificação de máquinas,
Ou as pessoas que fazem limpeza em locais de grande circulação, por exemplo, uma estação de metrô. Quem faz a limpeza dos banheiros de uma estação de metrô está sujeito ali a uma contaminação de diversas naturezas. Sim. Então, ela vai receber um adicional, que é o adicional de insalubridade. Esse adicional, ele é calculado num percentual que varia de 10% a 40%, dependendo do grau da insalubridade. Se você está mais exposto ou menos exposto. Que interessante. Então, é em grau mínimo, num adicional de 10%, um grau médio, num adicional de 20%, ou num grau máximo, que reflete o adicional de 40% sobre o salário mínimo, não o salário da pessoa. O salário mínimo. Isso. Quem é que vai dizer qual é o grau? É essa pessoa que vai te assessorar. Sim. É essa empresa de engenharia e segurança do trabalho. As empresas maiores, né, elas costumam já ter internalizado esse departamento dentro lá da sua organização. Então, elas têm o departamento de medicina e segurança do trabalho. Mas a maioria não, ela se socorre destas empresas que prestam esse serviço. Então, existem os laudos técnicos que são obrigatórios por lei, a empresa guardar, o PGR, o PCMSO, o PPRA, Sim, ok? sim. E nesses laudos é que você vai saber se determinada função está exposta ou não a um trabalho insalubre. Sim. A periculosidade é a mesma coisa. A periculosidade tem lá situações taxativas, né? Então, por exemplo, vigia, segurança, quem trabalha com eletricidade, exatamente. Corre o risco, é um trabalho perigoso, ele adentra a locais onde tem descarga de energia elétrica, né? Então, ele vai receber a periculosidade, que aí é um grau só, são Serve pra 30% sobre o valor do salário da pessoa. Interessante. Isso, ao longo de um contrato de trabalho, ele pode refletir um passivo trabalhista grande, né? Se a pessoa não recebe a periculosidade, não recebe o adicional de insalubridade, você pode lá na frente ter que pagar, por exemplo, 5 anos em que a pessoa trabalhou para você. Imagina, você ter que pagar um adicional de 40% sobre o salário mínimo durante 5 anos, refletido nas verbas rescisórias, 13º. Então, é por isso que eu falo. Vamos tomar a vacina, porque o remédio depois é amargo. Sim, sim. Se é. Né? Ai, meu Deus. E assim, eles colocam, eu já recebi processos, né? Colocam até os danos morais que causou por não ter colocado. E aí aquele processo vira uma bola de neve. Mudou muita coisa na lei trabalhista de alguns anos para cá também. Algumas coisas mudaram, sim. Mas eu queria saber sobre, você trouxe aqui, adicionais, né? Adicional noturno. Tem empresas que funcionam até meia-noite, 2 horas da manhã, às vezes vira, né? Trabalha a noite inteira. Como que funciona? A partir de que horário já começa a cobrar esse adicional? Isso. O adicional noturno, ele também é previsto em lei. A CLT tem um artigo claro falando sobre o adicional noturno. Ele a hora noturna, ela começa a partir das 22 horas e ela termina às 5 horas da manhã, tá? Então, além do adicional noturno, a empresa precisa considerar de que a hora, dentro deste espaço de tempo, ela não é de 60 minutos. Ela vai ser de 53 minutos. Oh, uau! Então, a hora noturna, ela tem um tempo tempo diferente. E também dá direito à pessoa, ao colaborador, receber o adicional noturno. Sim, das 10 à meia-noite, o valor da meia-noite às... Não, é o das mesmo 10 valor. às 5 da manhã é o mesmo adicional. E você calcula a hora como de 53 minutos e não 60. Uhum. Olha, eu tenho uma dificuldade enorme para calcular hora extra em hora noturna. Então, e advogado com matemática, eu, pelo menos, sou um zero à esquerda. Mas eu tenho o meu suporte, que são os calculistas, né? Sim. Ou o sistema da Justiça do Trabalho também de cálculo trabalhista me ajuda muito. Hoje a gente tem várias ferramentas também, né? Sim, mas nossa, se me pedem para calcular o descanso semanal remunerado sobre a hora extra da hora noturna, pronto. Aí
falo, não, Oi, não, não, começamos não. com o quê mesmo? No comércio varejista, assim, no fast food e comércio também de outros ramos, o que acontece às vezes, o maior movimento é de sexta, sábado, domingo à noite, e a gente quer contratar essas pessoas que trabalham só esses 3 dias. Como que eu contrato? Horista? Qual que é a diferença desses contratos? Vai trabalhar menos horas, porque fala pra gente qual que é a carga semanal que pode, né? Uhum. E quando a carga é menor, como que a gente faz isso? Olha, existem vários tipos de contrato de trabalho para essa situação, tá? Uma outra coisa também que é muito importante você levar em conta é a convenção coletiva de trabalho. Porque a convenção coletiva de trabalho, ela vai trazer normas e regras específicas para aquela categoria e para aquela atividade. A convenção coletiva de trabalho do comércio varejista vai ser muito diferente da indústria, porque vocês têm atividades completamente diferentes. A convenção coletiva de trabalho é aquela regra, né, é a norma que é feita para benefício e para proteção do empregado e do empregador num ramo de atividade específico. E ela é negociada através das entidades sindicais. Então, tem o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores, cada um representando a sua categoria específica e negociando essas regras específicas. Por que regras específicas? Porque a CLT ela é uma só para todas as atividades. Sim. Então, a CLT ela vai reger o trabalho no comércio varejista, o trabalho dentro de uma indústria, o trabalho dentro de uma mineradora. E você há de convir que você vai ter situações específicas para essas atividades. Então, sempre consultar a sua convenção coletiva de trabalho é essencial. Às vezes nós temos ali regras, por exemplo, um adicional de hora extra diferente do que está na CLT, né? Normalmente em percentual maior, porque ela não pode negociar um percentual menor. Mas, e a convenção coletiva de trabalho, ela é encarada, né? Ela é vista como se fosse também uma lei. Então, o empresário não observar a convenção coletiva de trabalho traz a ele o risco de receber ações trabalhistas, enfim. Então, sempre consultar a sua convenção coletiva de trabalho. E por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, no comércio varejista, convenção coletiva de trabalho da categoria dos trabalhadores em comércio varejista vai te trazer a regra para esse tipo de situação, tá? Ela vai te dizer se você pode contratar um empregado numa escala diferente, numa jornada diferente de trabalho. Eu não conheço, tá? Especificamente a convenção coletiva do comércio varejista, mas pode ser que lá você consiga encontrar um trabalho ao domingo que possa ser compensado numa folga maior durante a semana. Então, é sempre importante você consultar a convenção coletiva de trabalho da categoria. Seria o sindicato? O sindicato, isso. Tá. A convenção coletiva de trabalho, ela foi negociada pelo seu sindicato. Pelo sindicato que você é afiliado ou que a sua atividade é enquadrada, ok? Sim. Fora isso, você tem as possibilidades de contratação que são dispostas na CLT. Então, você tem o trabalho intermitente, o trabalho em tempo parcial, você tem as escalas de revezamento, são inúmeras as possibilidades. E um advogado trabalhista vai conseguir te ajudar a solucionar esse tipo de problema, porque é um problema, né? Às vezes você contrata um mensalista e ele vai trabalhar só sexta, sábado e domingo. Exatamente. Né? Então, E ele não pode trabalhar 24 horas na sexta, sábado e domingo. Exatamente. As empresas no ramo alimentício, né? Os bares e restaurantes têm muito esse tipo de contratação. Sim. Então, você sempre se socorra da convenção coletiva, de um advogado, né, especialista na área. A CLT também traz as regras gerais.
Tá. Olha, recurso não falta para você Sim. tirar essa sua dúvida. Sim, sim. E assim, jornada de trabalho. Eu gostaria de continuar falando sobre isso. Tá. Até quantas horas eu posso trabalhar no dia? Até quantas horas eu posso pedir para o meu colaborador trabalhar no dia? No caso, faltou alguém do segundo turno. Aí eu não consegui um extra, tá lá o funcionário do primeiro turno. Ele pode dobrar? Ele pode ficar um tempo a mais? Como que funciona essa coisa da hora extra? E a gente vê muito isso com o enfermeiro, né? Trabalha 12 horas, o outro dia não trabalha. É para compensar, né? Como que funciona assim nas indústrias, nas empresas? Tá. A lei trabalhista, ela estabelece uma jornada diária de 44 horas durante a semana, num limite de até 8 horas por dia. Nessas 8 horas, quando a pessoa trabalha às 8 horas, ela tem o direito a ter um intervalo para descanso de 1 hora, tá? O limite é 8 horas por dia e 44 horas semanais. A CLT, ela possibilita a realização de horas extras, né? Que é o que a gente chama de trabalho extraordinário. Sim. Mas ela também diz que o trabalho extraordinário, ele tem um limite. Sim, Que porque são de senão 2 horas por dia, ok? tem pessoas que arrumam 2 empregos, né? Para poder manter, uma né? renda, né? Ter a renda suficiente para se manter. Isso é perigoso, isso é bastante perigoso. A CLT, ela determina esses limites justamente por uma questão de segurança, Sim. né? A exaustão no trabalho deixa o colaborador suscetível a acidente, a adquirir as doenças do trabalho. Então, esse limite, ele não é aleatório, ele é um limite que foi estudado, né? As férias de 30 dias, por que são 30 dias, não são 15? Então, tudo isso tem uma razão de ser. No caso das horas extras... Tem pessoas que gostam de vender férias. Isso. E essa questão da venda de férias, a reforma trabalhista veio para ajudar e para tentar amenizar um pouco. Mas com relação às horas extras, este é o limite. Mas a CLT, ela também diz o seguinte, que em havendo uma necessidade imperiosa, né? Neste caso que você falou, Pontual, né? pontual, é algo que vá prejudicar a atividade do empregador, o empregador ele pode pedir a realização das horas extras fora desse limite das 2 horas, tá? Isso é possível, mas em situações muito específicas, muito pontuais, né, existe essa possibilidade. Via de regra, são as 44 horas semanais, as 8 horas diárias. Existe a possibilidade de compensar o sábado, trabalhando um pouco mais durante a semana, mas essa flexibilização das horas extras, ela está prevista na CLT para esses casos pontuais. Sim. Para o comerciante aqui, o empresário que está nos ouvindo, deve estar se perguntando, mas esse trabalho quem faz é o meu contador. Qual que é a diferença da contabilidade do RH para o advogado trabalhista, assim, nesses casos de orientação? Tá. A contabilidade e o RH, eles têm a expertise voltada para as questões técnicas e específicas de rotina de departamento pessoal. Então, o apontamento das horas extras, o apontamento da jornada, como é que eu lido com o cartão de ponto, como é que eu faço o lançamento no e-social, como eu faço o registro, quais são os códigos do CBO da atividade, o CBO do empregador. Eles têm conhecimento em relação à legislação trabalhista, mas não de forma estratégica, como o advogado tem, né? O DP é assim, o que a norma diz e o que eu tenho que informar para o e-social. Isso. O RH, ele tem um pouco mais de maleabilidade, mas ele vai solucionar a problemática envolvendo todo o recurso humano da empresa, né? Que pode
ser relacionado com a legislação, que pode ser relacionado ao comportamento, que pode ser relacionado a benefício. Agora, a estratégia trabalhista, essa é de competência do advogado. Então, a profundidade do conhecimento da legislação dentro do ramo de atividade daquela empresa coincidindo, né, fazendo ali a ligação entre a lei trabalhista e a atividade da empresa, as necessidades da empresa, isso é um advogado que faz. Entendi. De forma a economizar, evitar prejuízo, evitar passivo trabalhista, esse é o papel do advogado, né? O DP, a contabilidade, eles podem orientar, mas eles têm ali o conhecimento deles restrito, né? E às vezes não é aquilo que o empresário precisa. Então, o advogado, nesse caso, é um estrategista. Ele é um estrategista, essencialmente estrategista. Nossa, com certeza. O advogado não se dá conta do tamanho da responsabilidade que ele tem em relação à estratégia da empresa. Porque tem que tornar a empresa viável também. Viável, exatamente. Como você disse, o país é cheio de leis trabalhistas, sim, necessárias, mas dependendo também não viabiliza tanto a operação da empresa. Exatamente. Eu acredito muito que, assim, o meu sucesso no mundo corporativo, ele vem exatamente disso, de você conseguir enxergar o reflexo da decisão do departamento jurídico no próprio resultado da empresa, né? Então, ter um advogado com visão macro, que é essa, onde você consegue conversar com todos os departamentos da empresa, e a visão estratégica, para não inviabilizar a atividade do seu cliente. É um trabalho de equipe. Sem dúvida é. Doutora, nós mulheres somos mães, você é mãe também, né? Sim. A gente sabe o quanto é complicado estar grávida e trabalhar. Ainda mais quando você está procurando um trabalho e descobre num exame admissional que está grávida. A empresa, ela pode não te contratar? Como que funciona isso? Porque assim, por que pede esse exame então, né? Exame de gravidez. E tem empresas que não contratam a mulher exatamente porque deu positivo ali. Ou ainda pode pedir esse exame? Não pode, tá? Não é possível mais, já faz algum tempo, isso até antes da própria reforma trabalhista. Você pedir o exame de gravidez como condição de contratar alguém é proibido. Tá? Hoje isso... E era costumeiro. Isso era. Mas isso já tá... Já passou. É lógico, existem empresas que ainda tentam burlar ou não fica claro, né, que o exame é para aquilo. Em algumas atividades é necessário saber se a mulher está gestante ou não. Então, trabalho em condição insalubre. Tá? A grávida não pode exercer a atividade em condição insalubre. Se você tem contato com um produto químico, né? Peso. Exatamente. Então, para algumas atividades específicas, isso quem vai te dizer é a norma técnica, é o médico do trabalho, o engenheiro em segurança do trabalho. Realmente você não pode contratar ou ter no teu quadro de colaboradores uma mulher gestante. Então, a gente tem essa exceção. Mas, via de regra, é proibido pedir o exame de gravidez e negar a contratação de uma mulher em condição, né, de gestante pode acarretar um processo de indenização por danos morais. Tá? Interessante. E ainda nesse assunto, existe trabalho específico para mulher e para homem? Assim, carregar peso. A função de carregar aquele peso. Eu sei que tem que usar o cintinho, tudo, por conta da segurança do trabalho. Mas tem uma posição que fala assim, a mulher não pode trabalhar com isso. Não. Eu falo isso porque eu, como empreendedora, às vezes eu ia comprar leite, ia comprar caixa de tomate, eu tinha que carregar tudo aquilo. Eu falava, não, isso aqui tinha que ser para homem. Não. Infelizmente lei não, né? Não, ela não discrimina, ela protege. Então, por exemplo, essas normas de saúde e segurança no trabalho, elas estão aí para isso, né? E veja, a mulher, ela pode ter uma fragilidade numa condição física, assim como um
um homem pode ter uma fragilidade na mesma condição física. Então, quem vai estabelecer as regras, né, para essas atividades é a norma regulamentar, a engenharia e medicina e segurança do trabalho, né? Mas não existe trabalho que a mulher não seja capaz de executar. E a gente sabe muito bem disso, né? Porque o que a gente faz, até a gente duvida. Verdade. Doutora, tem muitas dúvidas, muitas questões. Eu acho esse universo aí do direito muito interessante. Eu gostaria de entrar na área da segurança do trabalho. Quando uma empresa fica passível de receber um processo, como que é? Quais são as leis? Quais são os treinamentos que deve ser dado? Tanto dessa coisa do peso, de carregar, de trabalhar com substâncias perigosas. Como que funciona essa área? Tá. O tema é tão amplo e é tão bacana que eu vou respirar e tentar sintetizar um pouco. Vamos lá. Cada empreendedor tem aí o seu ramo de atividade. Né? Para você executar o seu ramo de atividade, você sabe que tem as especialidades, as funções, e você vai procurar os colaboradores que têm aptidão ou que têm expertise naquela determinada atividade. A lei trabalhista, ela tem uma série de normas que vão dispor sobre, como eu disse, o trabalho na condição insalubre, na condição perigosa, o trabalho no fundo do mar, né, o trabalho em plataforma de petróleo, o trabalho existe, né? Isso, em mineradoras. E para tudo isso existem critérios técnicos e específicos relacionados à segurança e saúde do trabalhador. Então, quando você abre uma empresa, quando você tem uma empresa, você precisa mapear essas atividades e saber quais são os riscos daquela atividade. A partir daí, você vai, normalmente é o especialista, é o engenheiro em segurança do trabalho. Ele vai desenvolver os treinamentos necessários para a sua equipe, para manter o seu colaborador ou colaboradora seguros, vai orientar sobre qual é a melhor forma de exercer aquela atividade, vai orientar sobre quais os equipamentos de proteção. E fiscalizar também se o profissional está usando. Exatamente. Isso é ônus do empregador. Isso é ônus da empresa. Né? Mas ele não estava usando o capacete. Não interessa, você tem que chegar ali e falar, você não está usando o capacete, coloque o capacete agora. E é passível de advertência. Sem dúvida, sem dúvida. As empresas, eu não sei se é medo ou se é desconhecimento mesmo, mas o empregado, o colaborador, ele tem direitos, mas ele tem deveres também. Com certeza. E um dos principais deveres é cumprir com os regulamentos internos do seu empregador. Dentro do regulamento interno vai estar a obrigatoriedade na utilização dos equipamentos de proteção para a própria segurança dele. Sim. E se ele não faz uso, se ele ignora essas regras, ele pode ser advertido, ele pode ter o contrato de trabalho dele suspenso e ele pode sim ser demitido por justa causa. Olha só. Tá? Então, e é importante você ter um profissional que te esclareça essas possibilidades, porque às vezes a empresa está ali gerando um passivo trabalhista desnecessário. Exatamente. Você pode encerrar o vínculo de emprego com aquela pessoa que não observa o teu regulamento interno, tá? Exato. Então, quem vai dizer sobre a forma correta de executar o trabalho, vai elaborar os treinamentos, vai saber qual é a norma técnica aplicada àquela atividade, é um engenheiro ou médico de segurança do trabalho. Muito bem. Você trouxe minerador, eu lembrei de carvoaria, lembrei de trabalho infantil. Quando se caracteriza um trabalho infantil? A criança não pode trabalhar, a gente já sabe disso, né, gente? Mas a partir dos 14 anos, dos 16 anos, quando ela consegue exercer uma função numa empresa? O menor de idade, ele, em regra, tá? Menor aprendiz hoje está em alta, né? Isso. Então, o menor de idade, em regra, não pode exercer atividade remunerada. A regra geral. Em regra. Em regra.
Mas a CLT, né, e as leis trabalhistas, elas trouxeram algumas exceções. Então, o estagiário é uma exceção. O menor aprendiz É a partir de 14 é ou uma 16? O menor aprendiz, a partir de 16 anos, Uhum. ele já pode entrar num programa denominado menor aprendiz. Então, não é que ele pode trabalhar. Ele vai entrar naquele programa, que é um programa pedagógico. Educativo. E dentro daquele programa, ele vai exercer algumas atividades que vão contribuir para o seu desenvolvimento profissional. Entendi. Tá? O estagiário é a mesma coisa. Então, o estagiário, às vezes, a pessoa começa a fazer a faculdade com 17 anos, 16 anos, existe essa possibilidade, né? Então, ele já pode, ele não vai poder trabalhar, não vai poder fazer o estágio. Vai sim, ele vai ser tutelado pela lei de estágio, que tem uma carga horária menor e tem uma finalidade específica, tá? Aquele que concede o estágio, a empresa concedente, ela vai ter que supervisionar aquele estagiário, ela vai ter que garantir que as atividades que ele está exercendo estão dentro do currículo do ensino, né? Da faculdade que ele está, do curso que ele está frequentando. Então, assim, é possível um menor de idade entrar para o mercado de trabalho, mas ele é tutelado por leis específicas, por programas de aprendizagem, não é o trabalho pelo trabalho. Sim, que é muito importante para o menor aprendiz entrar no mercado de trabalho, para até conhecer algumas profissões, para ver se é aquilo mesmo que ele quer, aprender coisas assim básicas, super importantes, mas o empregador tem que ficar atento, não pega porque o custo é menos. Não, nossa, isso de jeito nenhum. O custo, né, do Ministério do Trabalho chegar na tua empresa e constatar a existência de trabalho infantil, ele é muito alto. E não só isso, né? Você fica listado aí como a gente tem visto por aí. Um empregador irregular, e você fica impedido de fornecer para grandes empresas, né? Hoje, as grandes empresas, para celebrarem contratos com os teus fornecedores, com os teus parceiros, fornecedores de serviços, eles têm essa previsão dentro dos seus contratos de que você não vai se utilizar de mão de obra infantil, né? Mão de obra escrava, enfim. Isso está aí nas regras internacionais mercadológicas, né? Então, dentro das normas de compliance de empresas de multinacionais, empresas internacionais. Então, isso é muito sério. Não brinquem com trabalho infantil, sabe? Não brinquem. Isso é uma questão de cunho social e também de ordem trabalhista, mas acima de tudo de cunho social. Se a gente quer um país melhor, a gente tem que fazer esse país melhor, não é verdade? Eu concordo. Concordo, doutora. Agora eu quero entrar no âmbito de ambiente. Quantos profissionais não estão adoecendo com os ambientes tóxicos, que sofrem preconceitos, são maltratados? Como um advogado pode entrar na função orientativa até o empregador, que talvez, às vezes, nem sabe o que está acontecendo. Às vezes, porque ele é responsável, independente se ele sabe ou não do que está acontecendo, ele é responsável por aquele ambiente de trabalho. Sem dúvida. Como funciona isso? E quais são as maiores queixas dos empregados? Olha, as maiores queixas, elas sim estão relacionadas ao assédio moral, né? Nossa, no 2024, doutor, estamos? E ainda as maiores queixas, assédio moral. Temos assédio moral em escritórios de advocacia. Meu Deus. Temos sim. Veja, o mundo mudou muito e o mundo mudou muito rápido, né? E eu acredito que essa globalização, o excesso das informações, a rapidez com a qual as informações chegam para a gente, se refletiram no ambiente de trabalho. Eu estava ontem ainda me lembrando que quando eu comecei na advocacia, os contratos eles chegavam para análise, né? Então, meu cliente vai celebrar um contrato com uma grande empresa ou com uma empresa de transporte, eles chegavam via fax. Tem gente que nem conhece o que é isso, mas eu vivi essa Pra época. mim era mágica, fax. Eu falava, gente, como que...
Eles chegavam via fax ou via correio, o cliente te mandava o contrato para analisar via correio e você tinha dias para analisar aquele contrato. Telegrama era mais urgente, né? Mais urgente, Você tinha dias, você ia até a biblioteca, consultava um manual de direito contratual, sentava, tirava ali as suas dúvidas e respondia para o cliente. Hoje, você não tem mais esse tempo. Só manda um zap. E é agora, porque o meu cliente vai fechar isso agora, porque eu preciso fechar esse contrato amanhã, porque a minha reunião com o comercial, com o supply é amanhã. Nossa, E eu preciso disso agora. A velocidade, né, com que tudo acontece tá impressionante. Impressionante. Então, e isso reflete no ambiente de trabalho. Né, reflete. É lógico que a geração, ela vem com uma outra mentalidade, ela vem com as respostas mais rápidas. Mas o excesso na cobrança para bater as metas, o excesso de produtividade, de exigência na produtividade, ele vem adoecendo a população em geral, porque não é só o colaborador que adoece, é a família dele que adoece, porque não tem o pai em casa, porque o pai chega nervoso, porque o pai adoece. Vai continuar trabalhando aqui, ó, respondendo as mensagens. Exatamente. Então, é um problema social bastante grave, né? O direito do trabalho, ele é contra o assédio moral, ele é contra o ambiente de trabalho tóxico e você consegue medir isso dentro da tua organização através do Departamento de Medicina do Trabalho. Porque na medida em que você presta atenção, né, e começa a perceber um absenteísmo maior, atestados médicos, faltas, você tem que parar e analisar o teu ambiente do trabalho, tá? Hoje existem várias consultorias que fazem essa análise para você, mas sobretudo o teu departamento de recursos humanos, ele vai ter ferramentas específicas e indicadores específicos sobre o seu ambiente de trabalho. Sim. Preste atenção no diagnóstico do seu departamento de recursos humanos. Ele não existe à toa, tá? Sim. Ele vai indicar quais são os departamentos que estão sofrendo maior assédio, se o assédio vem de um superior hierárquico ou se o assédio vem da própria equipe, que é o que a gente chama de assédio horizontal e vertical. São várias as formas de assédio, tá? Mas eles trazem as mesmas consequências dolorosas que todos eles chegam no mesmo resultado, né? Então, o assédio da equipe, o assédio do chefe, o assédio sexual, eles trazem as mesmas consequências. Então, é importante você prestar atenção no trabalho do seu departamento de recursos humanos. Ele vai te dar esses indicadores, ele vai te dizer quem é o autor do assédio. Às vezes, o autor é um colega. Às vezes, o autor é o superior hierárquico do seu superior. E são vários os comportamentos que podem desencadear o assédio, né? Isso é analisado pela justiça caso a caso, tá? Porque existem pessoas e pessoas. Claro. Existem aquele que é mais melindroso, aquele que é mais corajoso, aquele que se chateia mais, outro que não liga. Exatamente, como perceber que você está sofrendo assédio, porque tem pessoas que nem percebem. Exatamente. Que só adoecem e nem sabem por que adoeceu. Exatamente. O colaborador prestar atenção, né, na sua própria condição física e mental é importante. E você ter programas de treinamento. Interessantíssimo. Sabe? Sobre assédio moral, você ter políticas que tragam lá a proibição de ações com preconceito religioso, enfim, homofóbico. Eu acho que, sabe, você tratar o ser humano da mesma forma que você queira que te tratem,
esse é o melhor remédio, O sabe? bom senso, o O respeito. bom senso e a regra de respeito. Isso, olha, você não erra. Na medida em que você olha o teu colaborador, o teu cliente, o teu fornecedor como uma pessoa, como você não vai ter problema. E você tem recursos, os recursos humanos. E o jurídico, ele vai te ajudar trabalhando junto com os recursos humanos, sabe? Eu acho que o departamento jurídico de uma empresa, ou o advogado que assessora a empresa, o primeiro contato que ele precisa fazer dentro daquela empresa é com o departamento de recursos humanos. Criar um vínculo com o RH, porque é o recursos humanos quem vai te trazer as ferramentas e as informações para você fazer a avaliação jurídica daquele caso, calcular se existe passivo ou não e te dizer o que você precisa fazer para consertar aquele ambiente de trabalho, sabe? É delicado. Então, é um trabalho em equipe, né? E hoje, na justiça, a prova do assédio moral, ela é difícil, sabe? A gente percebe os colaboradores... Ninguém quer dar depoimento, Não. a pessoa tem medo de perder o emprego. Exatamente. Tem vários fatores que interferem ali numa averiguação, né, do caso. Exatamente. Mas por parte do colaborador, eu acho que hoje existem ferramentas, né? Você vê, no começo de 2023 foi promulgada a lei que determinou que as empresas tenham canais de denúncia. Todas as empresas hoje, elas precisam ter um canal de denúncia, tá? Um número de telefone, ou um link no portal da empresa, ou um endereço de e-mail onde a pessoa esteja livre para denunciar uma situação de preconceito, uma situação de abuso, uma situação de descumprimento das normas internas da organização. E esse canal de denúncia, ele vai tratar aquela informação de forma muito séria, muito profissional e de forma sigilosa, tá? Então, a lei, ela veio também trazer as regras dessa ferramenta. Se a empresa ainda não tem a ferramenta, a gente entende porque nem é todo mundo que tem essa condição, consiga, né? Você faça uso do recursos humanos, sabe? Exato. Do RH, ou às vezes... Alguém que você confia. Exatamente, sabe? E não deixa o assédio se propagar dentro da companhia, não adoeça, né? Isso é muito sério e a legislação, ela vem tentando a cada dia conceder uma tutela maior, né? E preservar de forma mais efetiva a saúde do colaborador. Mas é difícil, como é uma questão muito subjetiva, né, que envolve uma análise comportamental muito severa, é muito difícil, não tem uma regra, você trabalha num ambiente assediador ou não. Isso vai depender da análise caso a caso. Uau. Nossa, é muito assunto aqui, Nossa, gente. é muito assunto. Nossa, eu tinha tantas assunto. coisas para te perguntar só nessa questão, coisas que já aconteceram com a gente na nossa empresa. Mas o nosso tempo está acabando. Quem sabe numa próxima. E, doutora, eu queria que você se deixasse disponível. Claro. Quais são os clientes que você atende? Onde você atende? Fala um pouquinho das suas redes de contato para a pessoa que está aqui te ouvindo te contatar. Ok. Eu sou do ABC Paulista, né? Nasci, cresci em São Caetano do Sul, morei em Santo André. As pessoas falam que nós do ABC somos provincianos. Muito bom. Mas isso é só um mito. Na verdade, eu trabalho com empresas, presto assessoria para empresas, como eu disse, eu gosto do mundo corporativo, eu presto assessoria para empresas dos mais diversos ramos de atividade, comércio, indústria, prestação de serviços. A nossa equipe, ela está preparada para auxiliar o empresário em todas as dúvidas que ele tem.
O meu escritório, ele fica em São Caetano do Sul, mas eu tenho clientes por todo o território nacional e nós também auxiliamos empresas de fora que queiram abrir as suas unidades dentro do território brasileiro, orientando em relação à legislação trabalhista brasileira. Que legal, Isso é muito gostei, importante. aham. Então, hoje nós trabalhamos como apoio jurídico de escritórios fora do país, fazendo esse trabalho de adequação das empresas à legislação brasileira, que é muito ampla e é muito específica, né? Sim. Vocês podem encontrar o escritório aí nas redes sociais, no @Mazolim Ferreira. Eu posso dar o meu endereço de Com e-mail, certeza. Uhum, sim. aline.mazolim@mazolimferreira.com.br. Nós temos o nosso site também, www.mazolimferreira.com.br. Eu estou à disposição. O direito é a minha paixão. Se eu pudesse, eu falaria dias aqui. E estamos à disposição. O objetivo do meu escritório é trazer o direito ser uma ferramenta de prosperidade e de crescimento para o empresário, freio, né? e não de freio. E a assessoria jurídica, ela pode te ajudar com insights, com soluções, trazendo a experiência dos outros clientes. Então, olha, um advogado, ele é um parceiro da organização. Eu procuro trabalhar dessa forma, né? E foi assim que eu cresci, foi assim que o meu negócio cresceu. E eu sou muito feliz por isso. Estou à disposição. Parabéns, doutora. É Muito perceptível o tamanho da sua paixão pela sua É. profissão. É muito bonito, Não, admirável, inspirador. Muito obrigada, imagina. Eu Faço agradeço. de coração mesmo. Obrigada pelo convite. Estou Eu que muito feliz de agradeço. poder estar aqui. Eu tô muito feliz também, você contribuiu demais com o Pode Ser Franca. Que bom. Espero que você aí tenha gostado. Compartilhe esse programa para dono de empresa, para quem trabalha em grandes empresas, para quem tem grandes empresas também, desde o comércio varejista. Olha, teve assunto aqui, né? Nossa, e teria muito Aham. mais. Tem uma infinidade de situações e de atividades que a gente consegue ajudar. Sim. É muito bacana. Então compartilha, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa seu like, manda o seu recado para a doutora. E vou muito responder. obrigada por ter ficado até aqui. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. E até o próximo Pode Ser Franca. Tchau, tchau. Tchau.